Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria nos reunirmos neste tempo da oitava da Páscoa. O Cristo, ressuscitado e vivo, caminha conosco. É Ele que celebraremos todos esses dias. Estes 8 dias que transcorrem a grande festividade pascal. Que transcorre a grande alegria da Páscoa. Hoje, de modo especial, ouvimos nessa segunda-feira o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, de 22 a 32. Pedro, em pé, decidido e claro, não é mais o Pedro traidor, não é mais o Pedro que nega, não é mais o Pedro que foge. Mas por quê, padre? O texto dá esse destaque. Hoje e amanhã, no dia de Pentecostes. Aquele que nos capacita a compreendermos o mistério de Deus é o Espírito de Deus. É o Espírito que vem em nosso socorro. É o Espírito que faz de nós homens e mulheres cada vez mais confiantes nessa ação e nessa graça de Deus. Por isso precisamos abrir o nosso coração ao Espírito de Deus, para que esse Espírito haja em nós e faça em nós sua morada. A graça do Espírito é que nos possibilita crer, confiar, abrir o coração a este Senhor, a vida que Ele nos oferece. E Pedro em pé diz o quê? Diz a multidão ali reunida em Pentecostes, lembramos que é a multidão de todo o império que está ali. Lucas faz questão de narrar cada uma das cidades e estados e lugares. Ele faz o seguinte anúncio. Verso 24. Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela dominasse. Pedro tem coragem de fazer o anúncio fundamental da nossa fé. Cristo ressuscitou. A vida venceu a morte. Se a morte se achava tão superior, a vida vence. A graça de Deus traz a vida novamente ao seu Filho. E nessa graça, cada um de nós recebemos vida em plenitude. Por isso somos convidados já nesse primeiro dia da oitava, nessa segunda-feira da oitava, segundo dia, a abrirmos o nosso coração, a acolhermos esta graça em nós. Deus que faz morada no nosso meio. Deus que dá a vida ao seu Filho para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. E continua Pedro. Davi disse que um dos seus descendentes sentaria no trono. E vai dizer Pedro, Jesus é esse descendente. Não porque é filho de sangue de Davi, mas porque da linhagem de Davi, ele é o Filho de Deus, nascido da Virgem, daquela que soube dizer sim ao projeto de Deus, daquela que soube acolher a proposta do Senhor e com decisão deu passos, e o Cristo é fruto disso, fruto dessa ação de Deus no ventre de Maria, que dá a vida a esse que anunciou e é para nós o grande sinal de vida eterna, de salvação. E Pedro faz esse anúncio, e aqui consta o fundamento do anúncio da fé cristã, as verdades cristãs. Nós precisamos ter a coragem de não fugirmos daquilo que é a base fundamental da nossa fé e confiarmos que esse Deus
que enviou o seu Filho, o acolheu na morte, lhe deu a vida, é o mesmo Deus que nos cria no seu amor e nos convida a esta nova vida. Que possamos seguir o Cristo com decisão e com coragem. É isso que Pedro anuncia aos judeus. E no evangelho de hoje, tirado de Mateus 28, 8 a 15, antes desse texto, as mulheres chegam ao sepulcro já na madrugada do domingo. E o sepulcro está fechado. Um grande terremoto, um anjo desce do céu, abre o sepulcro, os guardas ficam com medo e fogem. O anjo fala às mulheres. Interessante, né? As mulheres não fogem, elas estão ali. O que elas tinham de mais valioso estava dentro daquele sepulcro. O que você tem de mais valioso? É o Cristo? Ou são tantas coisas que você guarda em cofres, ou em isso, ou em segredos? Elas não tinham mais o que perder. Elas já tinham perdido aquilo que era o essencial na vida delas. O Senhor, aquele que realmente deu vida a cada uma delas. O anjo diz, vá anunciar aos discípulos, Cristo ressuscitou. E aí inicia o texto de hoje. Elas saem correndo depressa do sepulcro para anunciarem aos seus discípulos e no meio do caminho aparece o Cristo. Alegrai-vos. A alegria é o fundamento da fé. A alegria é aquilo que realmente testemunha-nos como cristãos. Um cristão jamais pode ser triste. Isso nos diz o Papa Bento XVI. Mesmo em situações difíceis, o que deve ser a base da nossa vida é a alegria da ressurreição, da vida, a alegria de pertencermos a este povo escolhido, criado, gerado no amor de Deus para a vida verdadeira. E aí ele faz o anúncio, vá dizer aos discípulos. Podíamos completar aqueles medrosos que não tiveram coragem nem de vir aqui, que não tiveram a coragem de estar lá aos pés da cruz, vá anunciar a eles que eu os espero lá, na Galileia. É lá que eu vou encontrá-los. Mas aí tem um detalhe que Mateus gosta de narrar, né? Que Mateus nos narra. Os soldados foram falar com o sumo sacerdote e disseram, olha, aconteceu esse fato e o que nós fazemos? Ninguém achou o corpo e os sumos sacerdotes inventam, como diz o texto até hoje, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Às vezes, nós preferimos a mentira à verdade. Às vezes, nós preferimos abrir-nos a falsas ideologias ou propostas do que nos abrirmos à palavra de Deus e o que ela nos fala. Às vezes nós preferimos permanecer na morte do que ter a coragem de sair para a vida. A vida, ela está aí para ser vivida, mas é preciso que eu me decida por ela. O Cristo ressuscitou, aleluia. E essa ressurreição é para mim e para você. Mas é preciso que tenhamos a coragem de vencer o medo, tenhamos a coragem de vencer as falsas ideias, tenhamos a coragem de vencer os nossos projetos e abraçarmos sim a cruz redentora do Senhor. E nessa cruz descobrirmos a vida verdadeira, a vida plena. Por isso que o salmo de hoje deveria ser o grande pedido de cada um de nós nessa liturgia. Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. É nele que devemos encontrar o verdadeiro refúgio. Não nas ideias, nas teorias e nas propostas. No Cristo ressuscitado, vivo e presente em nosso meio. Guardai-me, ó Deus,
porque em vós me refugio. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã, que Deus te ilumine e te abençoe nessa grande oitava pascal.